Quer fazer um golaço nos seus investimentos? A Genial tem as melhores soluções para o seu dinheiro render. Na Genial, você encontra facilidade para investir, segurança, variedade de produtos e os melhores especialistas. Mudar o seu futuro começa com a escolha certa. Conte com um time de campeões. Baixe o app da Genial e abra sua conta de graça. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino e apresento aqui o programa para vocês. Vamos lembrar, tá toda terça e quinta, às 7 horas da noite, a gente entra aqui ao vivo. Hoje, começando um pouquinho mais cedo, porque a gente tem dois convidados especiais. Eu falo todos os programas que é um programa especial, mas este fato é mesmo. Antes de apresentar eles, aqui do meu lado, o Igor, tudo certo? Igor, fala, Bruno, falar um pouquinho sobre o cenário, falar sobre bolsa, conhecer um pouquinho a história deles também, acho que vai ser um programa super bacana. Exatamente. Gente, hoje a gente está aqui com o pessoal da Nord, o Breia e o Bruce, muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente tentou fazer esse convite há um tempinho, aí acho que acabou não dando por conta de agenda, e agora vocês puderam estar aqui no dia de jogo, inclusive, Corinthians e São Paulo, certo? Exato. Você é São Paulino, você é corintiano. Porra, aí é sacanagem. Mas obrigado por estarem aqui. O pessoal pode dar um pitaco no resultado do jogo aí, vamos ver. O pessoal que tá Eu acho que vai ser 2-0, Tricas. Não, eu também acho. Vai ser 1-0 Corinthians, tá bom. Tricas de bom tá tamanho. voando. Boa, show de bola. Obrigado por estarem aqui. Na verdade, antes da gente começar, enfim, a gente vai acabar falando de ações, tudo. Seria legal vocês contarem um pouquinho, para quem não conhece, de vocês e um pouquinho da Nord também. Acho que é legal para abrir e todo mundo ficar na mesma página. Legal. Bom, eu tô no mercado há 18 anos, também trabalhei em corretora durante bastante tempo. A gente se conheceu, eu e o Bruce, fazendo análise, né, numa casa de análise, empíricos, antes de a gente montar a Nord. A gente montou a Nord em 2018 como uma casa de análise, depois montamos uma área de wealth management, uma gestora. Enfim, hoje a gente tem várias caixinhas de baixo, tem uma corretora de seguros, fazemos câmbio. Enfim, a Nord é uma casa hoje que oferece soluções de investimento para pessoa física em geral. Pessoas físicas que estão interessadas em conteúdo, em serviço, né, wealth, ou produtos via asset, né? E o Bruce é o responsável aí, o analista responsável por tocar todo o time de ações da casa, então ele vai poder responder as perguntas mais relacionadas a ações, né? Maravilha. Bora. Tem uma história legal aí do começo da Nord, que a gente esperou a Copa do Mundo passar pra gente lançar a Nord. Né? Exato. A gente tava com tudo pronto. Aí começou a Copa, a gente, melhor esperar um pouco, né? Pô, que maneiro. A gente passou um pouquinho. 8/8/2018. A gente esperou acabar logo a Copa pra lançar a Nord. 18. E são só vocês dois ou tem mais gente de sócio? Hoje nós somos em 85 pessoas, 24 ou 25 sócios. Nossa, 85, tem que demitir o RH. Mas são 85 pessoas, a gente tem mais de 50 mil assinantes. 20 e poucos sócios, né? 25 sócios. A gente montou a empresa em 4, né? Um saiu já, hoje são 4, digamos, maiores, os outros são menores. Eu, Breia e a Marília faz renda fixa, né? O Breia toca o wealth, eu toco o ações, e o outro é o marketing. Não pode deixar o marketing de fora, né? O marketing é importante. E assim, se não quiser, vender, não tem sei se empresa. vocês conseguem abrir pra gente um pouco de big numbers da Nord, quanto assim, vocês têm sobre gestão, Sim, clientes, você já falou claro. 50 mil, né? Legal, a gente tem mais de 50 mil assinantes hoje. A nossa gestora está batendo aí só em fundos abertos 200 milhões, mas com carteira administrada 300 milhões. E a nossa área de wealth é mais 600 famílias, com 3 bi mais ou menos sobre recursos, sobre aconselhamento, que a gente fala, né? Porque nosso modelo é um pouco diferente do modelo de agente autônomo, é um modelo de consultoria, não é de assessoria. Então, a gente olha o patrimônio do cliente como um todo. Aquilo que está com a gente, aquilo que está lá fora, por exemplo, enfim, é um olhar mais completo, né? Um modelo que a gente achou que é o mais legal hoje de poder oferecer para as pessoas físicas terem um bom acompanhamento do seu patrimônio. Boa. E falando dos fundos, inclusive, acho que tem um dos fundos está aqui pela plataforma. É um deles? Ou... É o AT45, tá? Uma estratégia que o Bruce toca a gestão. Ele pode falar, acho que tá melhor do que eu vou falar só do produto, né? Mas, assim, basicamente, o Bruce fazendo análise de ações já há muitos anos, né? E com uma cabeça muito de value investing, a gente percebeu que tinha gente que gostava da estratégia, mas que não conseguia tocar a sua própria carteira, né? Não conseguia acompanhar as recomendações, às vezes comprava e depois não acompanhava o que ele falava sobre vender ou não. Timing, né? Às vezes o cara tem um viés que ele não quer, ele quer seguir o analista na compra, mas às vezes não quer seguir o analista às vezes na venda. Não, esse é um negócio muito engraçado, né? Que as pessoas têm que convencer as pessoas a comprar uma recomendação que você dá. Você fala, putz, compra, sei lá, PetroRio. O cara, por quê? Aí você vai e convence o cara não, firmeza. O cara começa a acompanhar, gosta e tal. Aí você fala, vende.
PetroRio a gente não vendeu, né? Mas sei lá, uma outra empresa que a gente tenha vendido. Aí o cara não vende, fala, não, mas é muito boa, entendeu? Mas fala, cara, mudou, o resultado piorou, ficou caro, ou tem outra melhor, sei lá. O cara, não vou vender. Então tem digamos, um gap aí, um buraco no... E o fundo esse fundo segue a estratégia do Bruce, que é uma estratégia de gestão de alocação em ações já consagrada, enfim, ele já faz isso já há muito tempo, mesmo antes da Nord. De Nord tem 5 anos. Antes da Nord, mais uns 4 anos, né, mais ou menos. Desde o investidor de valor tem desde o meio de 2015, né? Foi quando eu entrei na Empíricos. Aí eu carreguei o histórico. E o anti-trader, que é essa estratégia específica, que é a mesma coisa da outra estratégia, só que um pouco mais de pimenta, assim, um pouco mais de dinâmica e tal. Um pouquinho mais de risco. É longo prazo. Assim, óbvio, é tático, mas você vai fazendo essas movimentações, mas sempre visando longo prazo. Até por isso o nome anti-trader, certo? A ideia do anti-trader é ser anti-trader, né? Tipo assim, tudo que funciona para os traders a gente usa, o que não funciona a gente não usa. Então, nossa, mas você só usa o bom. Não, a ideia é meio essa, não é dinâmico, não é muito tático, é tático de vez em quando, assim, as posições core, né, as posições principais são todas a longo prazo, bem velho investing do Warren Buffett, que tem gente que acha, não, então vou comprar uma ação e carregar 10 anos, fala, cara, pra quê? Se você pode amanhã trocar sua posição por alguma coisa melhor, ou alguma coisa que você, sei lá, não conhecia antes, ou mudou alguma coisa, ou o resultado piorou, você pode mudar, entendeu? Então não é muito tático, não. Legal. Tem um percentualzinho que é mais tático, mas a grande parte do portfólio e a maior estratégia da Asset hoje, justamente porque as pessoas têm um pouco de dificuldade, às vezes, de manter sua própria carteira de ações. Ir lá, comprar as próprias ações, acompanhar o que o analista faz. Então a ideia de a gente ter montado a Asset na Nord justamente para oferecer para as pessoas a oportunidade. E eu vou te dar um exemplo aqui. Eu sou o maior cotista hoje do fundo dele, do fundo que segue a estratégia dele. Por quê? Né? Quando a gente começou a Nord, eu lia todos os relatórios de todos os analistas e eu conseguia tocar minha própria carteira de ações. E também sou metido a besta, né? Metido a besta, você sempre acha que você consegue ter suas próprias convicções. Mas à medida que a empresa foi crescendo, eu não consigo mais fazer isso, né? Eu não tenho mais tempo. Meu tempo é cuidar da empresa e cuidar do dinheiro dos meus clientes. Então, basicamente o que eu fiz foi pegar todas as minhas ações que estavam na física, enfiar dentro de um veículo e ele aloca dentro do próprio fundo. Então, a gente também, não é só um produto que a gente oferece para os clientes, é também um pouco do meu caso, né? O caso de alguém que sempre investiu em ações, sempre trabalhou no mercado financeiro, investe em ações desde os 15 anos de idade, mas que chegou num devido momento da vida... Desde antes de você nascer, né? Na verdade, meus pais compravam ações para mim desde os 3 anos de idade, né? Mas aí não era eu investindo, mas eu investindo mesmo desde os 15. Mas, né, com 37 hoje, meu trabalho é cuidar da Nord e cuidar do dinheiro dos clientes. Então, assim, eu decidi fazer essa alocação. Então, a estratégia do AT hoje, que tem mais ou menos... acho que uns 150 milhões hoje, mais ou menos, né, porque tem o AT30, o AT45 e mais alguns fundos exclusivos. Hoje, aí uns 20% é dinheiro nosso, né, dinheiro de family and friends, família e tudo mais. Então, que legal. E como é que foi esse shift para vocês, assim, de sair do CLT, sei lá, ou do PJ e falar, quero abrir meu negócio, assim, como é que foi essa mudança para vocês? O Bre era sócio, né, eu não era. Então, para mim, foi bem do CLT para empreender mesmo. É que a gente concordava com muita coisa que era feita e discordava de muita coisa. A gente falou, cara, vamos fazer do nosso jeito. Aí juntou eu e a Marília, falei, cara, ações e renda fixa, a gente já tem um comecinho. Aí veio o Breia também e o Ricardo, né? O Ricardo já saiu, que tocava ações também. O Breia sabia montar toda a parte operacional, que ele montou um negócio de research também. Pequeno negócio lá em Portugal, Então ele sabia tudo que a gente não sabia. A gente não sabia muita coisa que a gente sabe hoje, né? Obviamente você vai aprendendo, lutando e descobrindo com o tempo, né? Testando e vendo o que funciona ou não. Mas a gente viu o negócio como uma oportunidade. Na época o juro estava caindo, a bolsa estava andando, então o Brasil estava na crista da onda. E a gente viu uma forma de fazer um negócio bem legal com investimento baixo na época, né? A gente já tinha digamos, alguns seguidores, né, que gostavam bastante da gente, então, basicamente, o apoio deles nos ajudou a montar o negócio, né, que a gente trouxe da outra empresa, e dali para frente foi testando, acertando e errando. A gente, inclusive, acho que foi a ideia do Breia, né, a gente fez como se fosse um crowdfunding, né, a gente lançou um produto que chamava Fundadores, que hoje em dia a gente não tem mais.
Então a gente lançou um produto prometendo que o cara teria todos os produtos da Nord num preço muito mais baixo, a gente usou esse dinheiro para basicamente montar a empresa, né? Pagar salário, fazer marketing, abrir CNPJ. Que a gente falou assim, se a gente tinha... tiver 200 clientes que vão ser fiadores desse nosso negócio, a gente tem um negócio. Assim, o negócio, eu digo, o dinheiro que eles vão deixar pra gente em termos de assinaturas todos os meses, a gente consegue pedalar. Óbvio que não era suficiente para pagar os nossos salários e para não fazer várias outras coisas, mas a gente podia pelo menos investir em gente e investir em marketing, investir na estrutura, então foi um arranque legal. A ideia de empreender é sempre um pouco de tudo, né? Um pouco assim, você tem que... sonho, um pouco realidade. Um pouco sonho, de você querer fazer uma coisa legal, que você acredita. 2, você achar que você está com as pessoas corretas, que têm a mesma visão de você, mas também com uma visão às vezes diferente, que é muito boa, porque a gente é muito diferente um do outro lá, e as discussões são boas por conta disso. E uma oportunidade que a gente via de mercado. E assim, é sempre uma questão meio assimétrica. Você fala assim, cara, se der tudo errado, a gente vai perder 1 ou 2 anos da nossa vida. Se der tudo certo, a gente vai ter eventualmente o negócio da nossa vida. E hoje, assim, a gente tem só 5 anos de empresa, é muito pouco para uma história de uma empresa. Mas assim, a gente fica muito feliz hoje de olhar e falar assim, cara, essa aqui é a minha empresa pro resto da minha vida, sabe? Assim, ter passado dessa barreira, acho que talvez é a maior conquista. A gente ainda tá muito longe de chegar onde a gente gostaria de chegar. No começo ainda, mas vocês pegaram um bom momento, né? Assim, de casas independentes de análise. Deu muita sorte. Um dos pioneiros também. Acho que isso ajudou. Na hora que o mercado meio que virou pra pessoa física, vocês já estavam com a estrutura pronta ali. Eu até brinco, eu falo, eu não sei se a gente é bom, cara. Eu acho que a gente pegou uma maré... Um pouco de cada, né? Abriu a vela, bateu o vento. Exato, mas a sorte, ela sempre sopra pra quem tá preparado, né? Com certeza. Mas a ideia desde o começo da empresa nunca foi, vamos dominar o mundo, né, Pink Cérebro, mas foi mais, vamos montar uma empresa pequena que a gente, com, sei lá, 500 clientes ou até menos, a gente já conseguiria se pagar todo mundo e pensamos, vai ser um negócio gerador de caixa, a gente consegue ter isso para sempre e a gente vai vendo. E aí montamos, foi crescendo, a gente foi, vamos fazer outras coisas, dá para fazer, por exemplo, sei lá, um wealth, meu tio tem dinheiro e quer aplicar com a gente não tem como, vamos tentar ajudar ele então. Meu primo não tem tanto dinheiro, mas quer aplicar, então, vamos montar uma gestora, aí ele consegue aplicar no fundo. Foi meio que evoluindo assim, né? Eu queria fazer até uma pergunta, pegando um pouco desse gancho que falou que, a gente tava no momento certo de ter criado o negócio, porque, enfim, tava vindo muita gente pra bolsa. E aí, até traçando um pouco da pandemia, a gente viu os juros lá embaixo, e aí veio essa leva de pessoas, não tem alternativa a não ser correr risco agora para remunerar meu capital. E aí um monte de gente veio pra bolsa. Só que essa primeira pernada, pelo menos na minha visão, foi uma pernada muito também de gente que não é que tinha uma cultura de investir mesmo, não é que o cara queria investir em ações, ele só veio porque não tinha outra alternativa mesmo. E aí, à medida que o juros começou a subir, muita gente dessas pessoas saíram, na verdade. Aí, pegando o gancho, falando até novo governo, política, macroeconomia, como que vocês enxergam a bolsa agora? Como vocês enxergam a bolsa agora nesses próximos anos? É um momento onde você acha que os investidores voltam mais convictos, sabendo investir mesmo, com o pensamento empreendedor, ou, o governo vai atrapalhar, a macroeconomia está atrapalhando? Como que vocês veem isso tudo? Tem uma história que eu acho, assim, simplesmente genial. O maior gestor de fundos dos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos, não investidor, né? Investidor é o Warren Buffett, mas o Warren Buffett nunca teve um fundo. Exato. O melhor gestor de fundo é o Peter Lynch, obviamente, vocês conhecem. Então o Peter Lynch tinha um fundo de, sei lá, por 13 anos ele ganhou 29% ao ano em dólar. O cara é lendário, tem os livros dele que são super bons e tal, recomendo para todo mundo ler, são muito bons. A média do cotista do fundo do Peter Lynch, melhor fundo da história, 29% em dólar em média durante 13 anos, perdeu dinheiro. Cara, o melhor fundo da história, a média dos cotistas conseguiu perder dinheiro. O cara compra na alta porque aquele efeito compra na alta, emocional, né? O cara fica saindo, fica entrando. Começa a subir o fundo, o cara vai lá, não, agora vai subir, o fundo sobe, aí a hora que cai, o cara vende. Então, assim, a pessoa física, o investidor está preparado para investir em bolsa? Não. Assim, não é um problema, eu não acho que é um problema do Brasil, eu acho que é um problema das pessoas, entendeu? O cara entra... comportamental. Eu mesmo tenho na família 2 pessoas que entraram na bolsa e, tipo assim, não tão desesperadas para sair. Agora zerou o que eles tinham, zerou faz um pouquinho, Não, e assim, cara, zero perfil, entendeu? Então é difícil investir na bolsa, né? A bolsa caiu 2 anos no Brasil,
Nem pareceu muito, né? Porque foi caindo, aí subia, caía, teve tanto acontecimento que nem pareceu. Mas a bolsa ficou 2 anos caindo, né? Com o CDI a 14, imagina, dinheiro Fácil. Queimou na mão, né? é. Mas é muito louco isso, porque eu comecei a trabalhar no mercado em 2005, né? E 2002 até 2005, a bolsa só subia, né? O Lula entrou, a gente tá voltando olha isso, que loucura, né? De novo, né? 18 anos depois a gente tá falando sobre Lula ainda. Mas assim, o Lula entrou, 2002 marcou assim, tipo um low assim da bolsa, porque o pessoal falou, vai vir um governo de esquerda e assim, ferrou. E ele percebeu isso muito rápido, colocou lá o Palocci, enfim, Meirelles e tal. E assim, 2003, 2004, 2005, cara, assim, a bolsa subiu muito rápido, né? E aí, 2006, voltaram os IPOs, que é um cheirinho de market no final, né? E 2007 também. Eu trabalhava em corretora nessa época, e assim, você podia solicitar reserva para o IPO sem mandar o dinheiro. Porque a liquidação era só em D3, então você solicitava a reserva do IPO, como todos os IPOs eram, tipo, o book era muito maior do que o que saía no final, assim, imagina. Rateado. Aí era um rateio gigantesco, as ações subiam 20%, 30% no primeiro dia. As pessoas começaram a falar assim, tem um jeito que você reserva, a ação vai subir pelo menos 20, 30%, você não precisa botar o dinheiro na frente, no dia que sai você vende e ganha 30% assim, sem fazer nada. Vou te falar o que aconteceu agora, tá? Agora, no último ciclo de IPO, a última jornada de IPO, eu tava aqui, isso aconteceu, né? Então, e aí, eu assim, recebi mensagem de uma cliente, eu não vou mais assinar o seu relatório porque eu tô ganhando muito mais dinheiro flipando IPO. Esse é o cheiro de que alguma coisa errada tá acontecendo. Só pra dizer que o seguinte, eu lembro de... O que aconteceu? Em 2008 veio a crise, e aí a bolsa caiu 50%. Naquela época não tinha tanta informação, né? Você não tinha o home broker e tal. As pessoas ficaram desesperadas, porque não entendiam o que estava acontecendo. Você não tinha um influencer, uma casa de análise e tal. Era basicamente o jornal falando assim, ferrou. Então todo mundo se desesperou e o cara saiu no low. Eu acho que a pessoa física evoluiu ao longo do tempo, porque ela tem mais informações. Mas assim, é muito comum você pegar alguém de 50 anos, por aí, o cara fala assim, eu investi na bolsa naquela época, depois eu saí em 2008, eu tô voltando agora em 2015. Você vê como demora e assim... Machuca, né? Machuca, e o cara pra voltar depois é muito tempo. E a gente viu isso acontecer recente, e vai sempre acontecer. O que me custa um pouco... olhando para trás, é não ter percebido alguns sinais, principalmente dessa última bolha, assim, sabe? Quando você começa a ver, assim, IPO de empresa ruim, assim, de empresa porcaria, e tiveram um OGX da vida recente, assim, que é praticamente um business plan, e fala assim, me dá aqui R$1 bilhão, né? Então, isso me custou um pouco olhando para trás, que a gente não pegou essa, não? Então, um cheirinho de bull market, assim, no fim, né? É verdade. E o que agora está trazendo um pouco para essa visão mais de governo, porque no começo do ano, de fato, a gente tinha toda aquela percepção de que o novo governo seria desastroso, assim, muito desastroso. Até a opinião pessoal minha também, a gente acabava sempre, falei isso aqui várias vezes aqui na Genial. Inclusive quem defendeu o governo, né, Meirelles, começou a dar para trás, boa sorte, agora não sei o que, boa sorte day. E aí ficou aquela expectativa, o que o governo vai fazer para de fato fazer o Brasil não quebrar, vamos colocar nessa palavra bem básica. Aí começou, né, as reformas aqui e ali, talvez não do melhor jeito, mas passou alguma coisa. Qual que é a visão de vocês quanto a isso, assim? Tá menos pior do que vocês esperavam? Tá no que vocês esperavam? E o que vai ser do Brasil, assim, nessa sua visão? Eu até escrevi um texto antes e você fala bastante disso no Twitter, então até já tem umas tretas lá que você participa às vezes. E eu acompanho. Twitter é treta, né? E aí eu falo, agora vai ser o X, né? Sei lá como é que vai chamar, vai ser exato. mais treta ainda. Exato. O Elon Musk quer treta. Mas treta é popular, né? O pessoal gosta. Não, então, eu até fiz um texto antes do segundo turno das eleições falando que era o rally pós-eleições. Falei, cara, qualquer um que ganhar, a bolsa vai subir. Porque o juro estava tão alto, o mercado já precificava uma queda de juro logo depois. Falei, cara, o Lula não vai assumir, sair gastando demais, virar Dilma e implodir o país em 3 meses, entendeu? Então, assim, cara, ele é pragmático, né? Que era a mesma coisa que o Meirelles achava, o Fraga achava, a SPX achava, o Xavier da SPX achava, o Stuberger achava, e eu posso fazer uma lista gigante aqui de gente boa que achava, que todo mundo errou.
E aí ele assumiu e começou a falar coisas diferentes, né? Falar, não, educação não é gasto, Saúde não não é é gasto, gasto. saúde não é gasto, vou gastar aqui, vou gastar lá. E eu Que vou... vem do nada, né? Como se nascesse do nada o dinheiro. assim. E aí o mercado começou a piorar bem, né? E aí a gente viu o Haddad tentando segurar aqui e ali, né? Falando de aumento de impostos e tal, o mercado foi azedando bem. Mas aí a gente começou a ver que o Centrão não deixava o governo fazer, vou mexer na Petrobras, vou mexer no Banco do Brasil, vou mexer na Eletrobras, vou mexer na reforma trabalhista, né? Parece que faz anos que a gente falava disso, né? Que eles iam mexer na reforma trabalhista, esse tipo de coisa. E a gente viu que o Centrão simplesmente falou, cara, não vou voltar atrás, né? Não vou regredir em pautas que a gente acabou de passar aqui no Congresso. O mercado entendeu, o juro começou a cair bem antes da Bolsa, né? O fluxo da Bolsa demorou... O juro começou a cair, acho que foi lá em janeiro ou fevereiro. A Bolsa foi caindo até final de março, né? A Bolsa virou no final de março, acho que foi muito fluxo, né? Pessoal desesperado. E aí ela resolveu andar. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que o governo ainda quer fazer esse tipo de coisa, tipo assim, a política deles ainda é para esse lado. Acho que a política econômica que eles querem implementar de vou gastar mais e vou aumentar impostos é trágica, né? Porque a gente já paga muito imposto. De qualquer forma que você fizer essa conta aí, cara, não tem de onde sair, né? Quem vai pagar mais impostos? Por outro lado, você tem um Congresso que entendeu? Não deixa acontecer isso. Então, eu acho que foi por isso que muita gente acha que o Lula é o Midas, né? Não, tá tudo melhorando, o Lula brilhou, né? Mas assim, na verdade foi o Congresso Travaram que segurou, ele, na verdade, exato. Aí tá carregando o crescimento também de muitas coisas que foram feitas Que foram do agro, né? É impressionante como ele é um cara de né? sorte, eu acho. O Lula é um cara de sorte. Porque ele traz algumas coisas que não são mérito necessariamente dele, e sim do passado, ou às vezes até macroeconômico, se você for pensar. E você vê lá atrás e você vê agora. Ele está colhendo os frutos de algumas reformas e alguns fatos que foram feitos a partir do governo Temer e também em continuidade no governo Bolsonaro, se você for pensar. Com certeza. Porque ele falou que ia voltar atrás. E que atrás. se ele falasse para voltar atrás, ele estaria colhendo agora o fruto negativo disso, na verdade. E sorte dele, na verdade, que o Congresso segurou um pouco. Uma das tretas que eu criei no Twitter foi inclusive isso, né? Falando, tipo, se o governo passasse o que ele quisesse, talvez a gente tivesse melhor, entendeu? E a gente ia passar por uma mega crise e depois melhorava. Exato. Nossa, mas você quer crise e tal? Falou, cara, não, mas é que tá todo mundo enganado agora, né? Porque o pessoal passa um mérito pro governo que, na verdade, não é dele, né? Que ele não conseguiu. Até o Lula saíram várias reportagens falando que o Lula reclamando que não conseguia governar, né? Ele não consegue governar. Ele não consegue fazer o que ele quer. Exato. Que bom. Exato. Mas é um playbook bem difícil de entender, né? Você vê, quem falava lá atrás, os próprios gestores multimercados que falavam assim, olha, o Lula vai ser pragmático e assim, vai ser um momento bom e o gringo vai botar dinheiro no Brasil, esse cara não pegou a alta da Bolsa, não pegou a queda dos juros, ficou com o discurso o tempo todo falando sobre isso e teve a janela de pior performance. Assim. Muito louco. Teve uma janela horrorosa, né? No primeiro semestre. O Berger foi mal, mas acho que não foi tão mal. Não foi tão mal, mas assim, enfim, os gestores multimercados que em tese navegam muito bem nesse ambiente de fechamento de taxa de juros aqui no Brasil, não pegaram esse fechamento, não pegaram a alta da Bolsa, ou seja, eu não tô falando que assim, eu tô aqui para criticar o erro deles, eu tô justamente dizendo que assim, foi muito difícil, mesmo o cara que tava tendo uma leitura de que a gente teria um momento que a gente tá vivendo hoje, que é um momento positivo, o juro fechou 300 bips e a Bolsa subiu 25% do high, esse cara que tinha essa leitura antes de todo mundo, né, ele não pegou. A gente tinha uma leitura ao contrário, na verdade eu tinha uma leitura completamente ao contrário, fiquei super pessimista durante muito tempo, e também não acreditei que a gente tem um rally tão rápido, né? A Bolsa bateu o high agora hoje, do ano, de novo, né? A gente tá falando de outro high, então, mas assim, eu ainda acho muito difícil, assim, olhando para frente, eu tenho muita dificuldade ainda de analisar o cenário, porque assim, primeiro assim, o mercado tá muito forte, então assim, se você for ver, a Bolsa tá no all-time high, no high do ano. As emissões de follow-on já voltaram forte e razoável, já teve aí, sei lá, uns 20 bi, acho que 25 bi, quase. 25 bi esse ano, 25 bi, então assim, o mercado já... Tô falando de IPO, né, saneamento. Já tô falando de IPO agora, né, a curva de juros fechou muito, tá precificando o juro de 9% daqui 2 anos. Assim, o mercado entrou numa onda, saiu de um pessimismo extremo em março para um otimismo absurdo.
tá? Aí, é claro, você tem que considerar algumas questões técnicas, né? O mercado estava muito leve, pouca gente comprada no Brasil, os fundos de ações tomaram aí, sei lá, Resgate pra 30, caramba, 40 bi aí nos últimos 12 meses, eu não sei de cabeça aqui, mas é mais ou menos isso, multimercado a mesma coisa, né? Os bancos rapelaram esse dinheiro, foi 350 bi aí para crédito privado, LCA, LCI, e você fala, a próxima pernada você vai ver quando o mercado local começar a voltar a alocar, mas tava tanta gente, tanto vendido e pouco leve, que o mercado subiu muito rápido, não subia tão rápido 9 semanas seguidas, né? Bateu um Sim. recorde desde não sei quando aí. Então, uma coisa muito louca. Assim, eu olho com. Assim, eu acho que o mercado entrou num lado muito, muito otimista. E quando você olha lá os índices de otimismo nos Estados Unidos, que é uma loucura, né? A gente estava falando de recessão, hard landing, depois soft landing, depois no landing. O índice de otimismo nos Estados Unidos está tipo assim, ó, no 90%, e a bolsa lá perto do high de novo. O preço de casa voltou a subir lá. O juro subiu pra cacete, assim, a maior alta de juro da história, ou uma delas, e o preço de casa já voltou a subir. A Alphabet hoje soltou o resultado, já tava subindo 7 no aftermarket. Eu Depois acho Bom que- resultado, voltou a crescer. Microsoft também. Eu acho que o mercado vai começar. Eu ainda acho que o mercado vai começar a perceber que o governo, para fechar suas contas, vai começar a fazer algumas besteiras. Então, Tá. mas eu acho que tem um pouco disso no preço, porque se você for olhar a curva, os vencimentos mais curtos e comparar com os vencimentos mais longos, eles contam histórias diferentes, né? Porque a gente tá falando de Claro. uma curva longa de, sei lá, 11,5, pagando, sei lá, se for pegar a inflação projetada, tá IPCA mais 5, né? O que tá implícito ali na B. E aí você pega o vencimento curto, 9. Então, tipo assim, as coisas não. E você pega a inflação projetada também, elas não se conversam, né? Eu acho que é muito isso, desse risco que tem de alguma coisa acontecer no meio do caminho, sabe? O risco galípolo. Porque É. tem muita coisa que já tá contratada pra daqui a, sei lá, 18 meses, né? Sim. Então, É. assim, e tem muita coisa lá fora acontecendo que a gente nem sabe o que vai ser, né? Mas eu É, acho não, que tá o mercado muito estranho. entrou num trend muito otimista. Eu acho que o governo, para fechar a conta, vai começar a passar sinais ruins. Então, assim, eu particularmente estou começando a pensar assim, puta, como é que eu começo a olhar aí Uhum. para proteger, né, escolher bons ativos que vão crescer independente. Que é um pouco do que o Bruce também faz, que é tudo que ele faz na carteira, né? Acho que quando o mercado sobe muito rápido, você tem que reavaliar a tua carteira. Você tem que falar assim, puta, esse negócio aqui me dá a mesma margem de segurança com um upside bom. Então a gente fez algumas rotações recentes e tal, então acho que esse é um momento também de dar uma olhada e rebalancear a carteira. E aí, até pegando um gancho nisso, de falar das carteiras e de ações agora também. Lá na Nord, o que é que vocês gostam? E mais do que só gostar, né? Porque acho que também depende um pouco do momento, né? Se vale a pena ou não comprar, mas o que vocês hoje também veem como uma oportunidade, assim, de ter margem de segurança mesmo para comprar e levar por esses momentos, mesmo que já tenha subido bastante, né? A bolsa já subiu bastante. Aí é o especialista. Parte boa agora. Vamos lá. A gente gosta de ganhar dinheiro, primeiramente, né? Não, brincadeira. Eu acho que a bolsa tá barata ainda. Eu acho que vocês dois têm razão, né? Eu acho que a bolsa ainda negocia num múltiplo baixo, os resultados subiram tanto que mesmo subindo e estando perto da máxima, 123, eu acho hoje, né? 124 mil pontos, Uhum. alguma coisa assim. 122. A bolsa ainda tá barata, ainda tá coisa de 5 vezes EBITDA, 6, 7 vezes lucros, então ainda tá muito barato. Aí tem as commodities também que estão valorizadas, o agro que tá voando, Uhum. o PIB tá melhorando, inclusive, né? E o juro apontando para baixo. Mas assim, eu acho que o ímpeto de fazer alguma coisa errada do governo é grande, mas tem o Centrão entrando, e tem o Centrão entrando no governo agora, né? Então, assim, o primeiro semestre foi de briga entre o governo e Centrão, e aí o Centrão segurou, basicamente, o ímpeto do governo. Segurou o rojão. Mas agora eles entram no governo, então agora até onde eles vão segurar, né? O que vai passar ou não vai passar, eu imagino que eles vão ser um pouco mais maleáveis aí com as pautas do governo, a gente precisa ficar de olho. Então, assim, como sempre, ter muito cuidado com o que você compra e não sair no oba-oba, né? Sair flipando IPOs, basicamente, né? Tem muita gente que acha que não, então agora eu vou comprar o que mais vai ganhar com juros, que é basicamente o flipar IPO, né? Vou pro tudo ou nada, se der certo eu ganho, se não der errado eu perco todo o meu dinheiro e vou embora pobre para casa de novo. Você comentou bastante das commodities, e aí, recentemente a gente viu, por exemplo, Vale a 64, e aí parecia,
minha visão, posso estar errado aqui, mas parecia estar demasiado barata, assim. Tipo, pouquíssimo downside, se você for ver. Até pelo nível do minério. E aí você vê agora o minério voltando, subindo bem. Vale, vocês já se posicionaram? Vocês gostam de Vale? Tem? Qual é o call de vocês para Vale, assim, minério de ferro? Eu gosto de Vale porque ela é muito geradora de caixa, né? Deve Verdade. gerar um free cash flow yield aí de, sei lá, uns 10% ao ano, um pouco mais, eu acho até. O problema é que ela segue minério, né? Ela tem um ganho em cima do minério que deve dar uns 10% ao ano, mais ou menos. Então, você está comprando Vale, você está comprando minério mais 10, mais ou menos. Eu gosto de Vale, acho uma boa empresa, geradora de caixa e tudo mais, mas você ainda vai ficar seguindo minério. Ela ficou para trás em relação ao minério nos últimos 5 anos. Se você pegar 10, ela teve um ganho grande em cima do minério. Se você pegar os últimos 5 anos, ela ficou bem empatada, assim. Então, assim, ela não teve esse ganho a mais, entendeu? Então, ela ficou muito barata. Entendi. Até porque muita gente foi para Vale no começo do ano, no desespero com o Lula, né? Tipo, o Lula vai destruir a economia, vou comprar Vale. Encheram a mão de Vale e depois foram soltando porque foi ficando para trás, né? E a Vale caindo e o pessoal desesperando. Eu não gosto muito de Vale porque, entendeu? É meio minério de ferro, tem um crescimento, mas não Nessa parte de commodities, enorme. vocês não se posicionam em nada? Ou vocês têm algum claro. call, assim, que vocês gostam de commodities, em geral, assim, nessa caixinha? PetroRio, né? Que é petroleira. A grande diferença entre Vale e PetroRio é que PetroRio tem um crescimento do volume de produção que, se o petróleo cair, ela consegue fazer o resultado crescer mesmo com isso, né? Mais frio do que 3R? Bem mais, né? A PetroRio tem uma capacidade de execução muito melhor que 3R, né? 3R ainda precisa provar que veio. Entendi. Tem muita oportunidade, inclusive se eu for pegar as recomendações do sell side, assim, das corretoras e bancos, é sempre 3R tem uma oportunidade a mais, mas a PetroRio entrega, assim, o que a PetroRio fez com o Frade, que é um dos campos dele nos últimos, sei lá, 2 anos, assim, é um campo que eles já têm faz algum tempo, já assumiram, já aumentaram a produção e do nada eles aumentaram 50% a produção. E agora, semana passada, eu acho, ou na outra semana, acho que foi na semana passada mesmo, eles aumentaram 12 mil barris em Frade. Tipo assim, do nada eles conseguem aumentos de produção, assim, violentos, tipo, ninguém tinha isso na conta, entendeu? Fora o que o pessoal já tem na conta, né, que são outros grandes aumentos de produção. A produção dela tá dobrando esse ano, ano que vem cresce mais 40%, já o planejado, e tem mais os a mais que ela consegue e gera muito caixa, né? Ela consegue até custo caindo e produção subindo. Até uma dúvida de PetroRio, depois eu passo para o Igor aqui fazer uma outra pergunta, mas você, de novo, posso estar errado, me corrija, porque eu não tenho PetroRio, não invisto, não acompanho todo muito. Mundo pode estar errado. Mas tomara que não, com né? essa política nova, com essa indefinição, na verdade, da estratégia da Petrobras, até com essa questão do parar os investimentos, isso não poderia ser muito prejudicial para a PetroRio? Ou o pior, teoricamente, já passou? Ela já conseguiu os campos, já está trabalhando? Como que vocês veem um pouco isso? Porque aí mexe muito com uma questão política também, que é muito incerta. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe se o Lula amanhã vai falar, cara, tira o Prats daqui, coloca um outro cara que está super alinhado, e a gente não sabe, na verdade. Né? Difícil, né? O Lula mudar de ideia, né? A Petrobras voltar a vender ativos, porque a ideologia do PT é muito de estatizar, né? De Estado grande e tudo mais. Então, acho pouco provável. Tomara, mas pouco provável. A PetroRio já tem crescimento para esse ano, para o ano que vem, e talvez para outro ano. Entendi, já é meio dado. Assim. Eles não dependem da Petrobras comprar novos campos. Óbvio, se a Petrobras voltar a vender campos, para eles vai ser melhor ainda. Eles vão estudar, talvez eles comprem, talvez não. Mas eles não compraram muito campo da Petrobras. Né? Eles preferiram campos privados, porque chega com uma infraestrutura melhor, menos sucateado, dá menos trabalho para você comprar, né? Quando uma empresa pública vende alguma coisa, você tem que fazer milhões de leilões e é cheio de regra e tal. Eles fizeram um negócio com Chevron, com BP, com Total, então com empresas privadas. Então, assim, seria melhor para eles, obviamente, seria melhor para todas as pequenas petroleiras, né? As miners. Mas eu nem coloco isso na conta, acho que não vai. No governo PT, a Petrobras não vai voltar a vender campos. É engraçado, né, que lá fora se fala public, porque é públicas, mas públicas significa que são empresas de capital aberto. E aqui a gente tem a ideia de que públicas, estatal, né? Então, você falou de PetroRio. PetroRio foi uma das porradas que vocês deram, né? Uma das recomendações que vocês deram lá atrás. Eu até acho que um de vocês dois colocou o gráfico outro dia no Instagram, lá que foi uma das recomendações que deu não sei quantos %, mas 13 vezes. Vocês pegaram lá desde o começo, né?
E agora eu Não, quero a te gente fazer pegou, uma... ela tinha acabado de subir uns 100%, assim, que ela tinha acabado de comprar frade. Ela tá, e muita gente, quando eu recomendei, era tipo, nossa, tá cara, acabou de subir e tal. Eu falei, cara, tipo, tava 2 vezes. Mas era repetida, pra assim. quem acompanhava, via que já tinha crescimento contratado e tudo mais, né? Ainda tinha tipo 3R hoje, ainda não tinha a execução, entendeu? Você não via o que a empresa poderia fazer. Hoje em dia você olha pra trás Você e já você sabe. você já tem uma confiança muito maior na capacidade de entrega deles. Aí Lá eu ia- não tinha. Eu ia te soltar o corte agora. Qual é a nova PetroRio, Bruce? A nova PetroRio é a PetroRio. A PetroRio continua crescendo muito forte, continua reduzindo o custo de extração. O petróleo está num patamar que, tipo, não fede nem cheira, né? Ele não precisa subir, não precisa cair. A PetroRio consegue gerar muito caixa no patamar onde está. Eu até vi um negócio hoje da Bloomberg. Eles fizeram uma pesquisa com as empresas americanas. O setor nos Estados Unidos que mais gera caixa e o mais barato em EV/EBITDA é o setor de petróleo. A Warren Buffett hoje, acho que saiu uma notícia de que ele tinha aumentado a posição na Tá enchendo a mão de Occidental e de Chevron, que operam no mesma basin lá, como é que chama? No mesmo campo. Bacia, né? É a bacia, mas Sei lá qual que é a palavra. Assim. é de shale, né? Não é de petróleo no fundo do mar. Eu achei o gas. É. Esses caras, assim, pelo menos a indústria de petróleo como um todo sofreu muito nessa questão de eletrificação, né, tal. E eu tava vendo outro dia alguém falando em algum lugar, provavelmente deve ter sido do Twitter, porque sempre aparecem essas coisas por lá, né. Mas que assim, o mercado, pelo menos de metais básicos, não tem a capacidade para suprir a demanda de, sei lá, bateria de lítio que deve vir nos próximos anos aí, que alguma hora isso vai pivotar. Historicamente, se a gente for olhar, tipo, fontes ou consumo de fontes de energia, nunca a gente, na história da humanidade, consumiu uma fonte de energia menos do que a gente consumia quando outra surgiu. Então, sei lá, o carvão era consumido na época de ferrovias, lá, a Revolução Industrial. Aí depois surgiu o petróleo. Carvão, só cresceu o consumo de carvão no mundo, mesmo com o petróleo. Daí, sei lá, veio renováveis. Daí, só cresceu o consumo de petróleo e carvão com a chegada das renováveis e assim por diante. Então, a gente até tem algumas empresas na bolsa, né, bem interessante. que se prejudicam pra caramba das teses de eletrificação. Você tem lá, por exemplo, aquelas small caps como Tupi, que é uma das empresas que a gente cobre, que é uma empresa que faz bloco e cabeçote de motor para carro a combustão. Então o cara coloca assim, vai fazer um modelo, a maioria do seu site tem G negativo na perpetuidade, porque acha que a empresa acaba. Só que, assim, cara, pelo menos a minha visão é de que o futuro é muito multicombustível, sabe? E é um pouco disso que está acontecendo com a indústria do petróleo hoje. O Brasil não tem nem dinheiro para comprar carro elétrico, né? Cara, fiz uma reunião ontem com o presidente. Demais. Ontem não, foi hoje, com o presidente da Anfávia, ele falou, pô, hoje no Brasil você tem 30% das estradas são asfaltadas. E a gente está discutindo aqui eletrificação, entendeu? Nos Estados Unidos são 60%. O presidente da Stellantis, né, que é Fiat, mais algumas outras lá, falou, cara, que carro elétrico no Brasil? O Brasil tinha que usar álcool. É muito melhor, tipo, você já ia baixar a poluição e tudo mais, e, cara, tá aqui, entendeu? Muito mais fácil. Carro elétrico é super caro, a gente não tem dinheiro para sair comprando carro elétrico também. Ô, Bruce, eu queria te... Mas tem muita gente que não investe em petróleo justamente com medo, não, o petróleo vai acabar. Mas, cara... Vai acabar não, né? Mas vão parar de usar petróleo. Assim, se você mudar todos os carros que hoje são a combustão para elétricos, quanto tempo você demora para fazer usina suficiente para gerar energia para esses carros? E tem muito lugar do mundo que gera energia via carvão e queimando petróleo. Então, assim, outro dia eu vi o cara você não vai queimar no carro, vai queimar na usina, entendeu? Não outro faz dia eu vi diferença. um cara andando com um gerador a diesel para carregar o Isso é genial. O cara abriu o porta-malas. Muito bom. Você ia falar de cortei, Bré. Não, é isso, né? Os fundos hoje, como também a indústria de ETFs ficou muito grande no mundo, os mandatos são muito ESG, e aí não tem muito fluxo. O maior fluxo hoje está nos ETFs, né, da vida. Então, essas empresas ficam até largadas até que elas começam a ficar tão baratas que assim, quase fica inevitável que elas vão subir, entendeu? Aconteceu um pouco disso com o Petro agora, né? O Petro foi isso. Tão barato que subiu, sei lá, 20% em um mês. Né? Não, a Petrobras eu tava olhando, eu falei que Vale gera mais ou menos 10%, né, de free cash flow. Yield. A yield. Que é basicamente o quanto ela gera de caixa em relação ao preço da ação, igual o dividend yield, né, o dividendo em si em relação ao preço da ação. A Petrobras estava gerando 50%. Então, a Petrobras pagou o dividendo e assim, cara, era tipo, a geração de caixa deles de um ano, era 50% de dividendo, um negócio inacreditável. Tem até uma frase que fala, não existe nada melhor que uma empresa de petróleo bem gerida, e aí o segundo é uma empresa de petróleo mal gerida. Tipo, as duas melhores empresas para comprar, uma bem gerida e depois uma mal gerida. Porque ela, mesmo mal gerida,
óbvio, né? Se a gente não for muito além, ela continua gerando caixa, ela continua, enfim, conseguindo depois pagar um dividendo. A não ser se que você venha uma pensar, dívida. o Brasil está em declínio, né? Se você olhar o crescimento do Brasil, né, a bolsa, se olhar, dá para olhar por várias métricas. Desde 2007, o Bre falou, né, que o Lula entrou e a bolsa voou e tudo mais. Então, de 2002 a 2007, o Brasil foi super bem. 2007 para frente, aí entrou Manteiga, entrou nova matriz econômica, e depois entrou Dilma, começaram a baixar o juro na marra, a gastar demais e tal. Então, desde lá, o Brasil está em declínio. De 2007 até hoje, vai dar uns 15 anos, por aí, 16 anos. Desde lá, o Brasil está em declínio. Então, assim, se você comprar exportadora, você não está comprando o crescimento Brasil, você está comprando o crescimento lá fora. Então, é uma forma de se proteger desse declínio brasileiro, entendeu? Eu queria, Bruce, te perguntar, porque como o nosso tempo é curto, mas eu queria entrar nesse tema que a gente está falando em off aqui. Porque, enfim, vamos pegar aqui, ó. A gente teve... Tema quente. Não, a gente tem empresas de valor, vamos pensar em empresas de valor. Aí você pensa, grandes bancos, elétricas, que mais? Empresas até saneamentos, pega seguradoras, todas são conhecidas por ser empresas que conseguem gerar muito caixa, por consequência pagar bons dividendos. E em alguns casos, crescer pagando muito dividendo, como é o caso de BB Seguridade, na minha visão. Quase 100% de payout, continua com um ROI excelente e crescendo, até por conta ali dos canais em Banco do Brasil. Mas enfim, o que você vê, por que você fala que você não gosta dos dividendos, explica pra gente o porquê disso e qual que é a tese por trás. Primeiro que vai ser tributado, né? E mais, o que você acha, vai tributar ou não essa porra? Eu acho que faz sentido, né? Faz sentido tributar, certo? Faz sentido tributar. Desde que tenha uma contrapartida, certo? Claro, não faz sentido você aumentar o imposto, né? Você tributa de um lado e não reduz do outro lado. Eu acho que esse vai ser o grande problema, né? Eu acho que, inclusive, o Centrão não quer aumentar impostos. Eu preciso ver o que o Arthur Lira, lá, o primeiro-ministro do Brasil, né, o presidente do Congresso, fala sobre isso. Eu não vi ainda ele falando, mas eu já vi alguns sinais, caciques do Centrão falando, aumento de impostos não vai ser muito fácil, a gente não quer ir por aí. Eu não gosto de dividendo porque vale mais a pena que a empresa invista esse dinheiro do que ela pague esse dinheiro para você. A hora que você faz a conta, se a empresa negociar acima do patrimônio, do preço sobre patrimônio, que a grande maioria das empresas negocia, né? Inclusive no Brasil, no Japão é abaixo, que é interessante, 65% das empresas no Japão negociam abaixo. Mas no Brasil, as empresas negociam acima do patrimônio, então quando a empresa investe, ela investe a patrimônio, né? Por definição, porque o cara vai lá e compra, sei lá, uma fábrica nova, ela entra no balanço dela a patrimônio, certo? Quando você compra a empresa, você está investindo nela acima do valor patrimonial, porque você está comprando ela a valor de mercado, se ela negocia acima do valor patrimonial, sei lá, 1,5 vezes, 2 vezes. Então, você está comprando o investimento de uma forma mais cara, entendeu? Então, faz mais sentido que a empresa reinvista, apesar de ser difícil, né? Uma empresa que consiga um crescimento muito forte por muito tempo, tipo a própria PetroRio. Ela produzia, quando a gente comprou, produzia coisa de, sei lá, 15 mil barris, hoje está produzindo 112. Então, assim... Tipo, há mais alguns anos não consegue mais crescer, né? Tipo, começa a ficar grande demais e aí falta campo novo para eles comprarem, da Petrobras que seja, né? Porque a Petrobras é 90% da produção do Brasil. Eles podem ir para fora, eles podem comprar outras empresas, mas começa a faltar por onde crescer, né? Aí acaba que a empresa vira dividendeira, né? Então, assim, não é um negócio ruim, mas eu prefiro que a empresa, ela mesma reinvista para continuar crescendo. Prio, a empresa é excelente para você. No estatuto, eles falam que eles vão pagar 0,001 de dividendo. Ou seja, nada. Então, a empresa que, de fato, fica reinvestindo sempre. O próprio estatuto já está meio claro um pouco dessa estratégia, o que não é ruim. De novo, acho que no futuro, se ela não tiver para onde direcionar esse caixa, acho que invariavelmente ela acaba distribuindo um pouco. Até porque senão fica meio ineficiente, né? Deixar toda a grana em caixa sem ter onde alocar. Então acaba vindo pro acionista. Não sei se vai acontecer com o Prio. Não faz sentido. A própria PetroRecôncavo, que é outra petroleira pequena, vai virar dividendeira, porque não tem mais oportunidade de comprar campo. Eles tentaram comprar na Petrobras, não saiu, né? O governo vetou. Não tem o que fazer, né? Eles são pequenos, então, assim, talvez comprar uma outra empresa, mas, assim, eles são muito pequenos e talvez as outras sejam de um tamanho muito grande, ainda não tá na hora. Entendi. Vão começar a pagar dividendo. Não, mas é isso. No Faz final parte. do dia, acho que todo mundo investe para algum dia atingir esse patamar de geração de caixa, né? Ou para crescer o próprio book da empresa, ou para eventualmente distribuir para o acionista, né? Ou você pode virar uma Berkshire, né? A empresa do Warren Buffett, que não paga dividendo, porque ele fala que, cara, eu vou investir melhor que você. Você quer um dividendo, vende ação, é muito mais fácil. Mas o dinheiro fica comigo, eu aloco o dinheiro. Eu não vou te dar o dinheiro para você alocar, entendeu? O que faz todo sentido, porque o cara é um
maior investidor de Exato. todos os tempos, entendeu? Ele não faz sentido que ele distribua. Então as empresas podem fazer isso, mas é um risco gigante, porque normalmente o gestor o próprio Buffett fala, normalmente o gestor de uma empresa, ele é preparado para tocar aquele negócio, sei lá, o CEO de PetroRio, ele é preparado para tocar ali petróleo, comprar outro campo e tal. Uhum. Você fala, putz, vamos comprar então, sei lá, uma empresa de varejo, o cara não tem a menor ideia de como fazer, entendeu? Provavelmente vai fazer alguma coisa errada. E tem uma discussão também. Acho que tem uma outra discussão que acho que é para pessoa física que eu tenho muito lá na Wealth, que é o seguinte: às vezes pessoas muito jovens, né, que entram lá, que a gente passa a cuidar da carteira de investimentos, tem uma carteira muito focada em dividendos, muito jovem. E eu falo, olha. Sou eu aqui. Brincadeira. Eu falo Não, assim, os ó, caras falam que minha carteira é carteira de velho. de velho. Mas, Não, mas Mas essa discussão é boa, de É boa, verdade, é boa. sabe? Porque assim, e aí o que eu faço usando pra mim, eu tenho uma cabeça mais parecida com o Bruce. Eu prefiro investir em negócios que têm uma boa capacidade de crescer, reinvestir no próprio negócio e você vira uma bola de neve dentro do próprio negócio. Uhum. Eu acho que eu vou ser um cara de dividendos provavelmente quando eu já Se tiver eu estiver mais velho. mais velho e vou ter esses dividendos pagando. Mas acho que enquanto eu não chegar mais ou menos perto disso, eu acho que eu posso ter uma carteira de valor e de crescimento. Uhum. Né, que o valor está mais no futuro e depois eu shiftar para uma carteira mais de dividendos. Mas existe essa discussão muito grande, se tipo, eu gosto de seguir os grandes caras de dividendos do Brasil, Barsi, enfim, que falam muito sobre isso e tal. O que será que dá mais certo a longo prazo? Em várias janelas, se você olhar, como no Brasil é muito cíclico e assim, muita empresa quebra no meio do caminho, existem vários estudos que mostram que as empresas de dividendos elas são mais resilientes, ou seja, Exato. você não vai ter nenhuma grande porrada, mas assim, a consistência no longo prazo, ela vale mais. É isso. Né? Mas assim, a gente lá, na Wealth, lá no dia a dia, eu discuto muito com os clientes. Eu falo assim, olha, tua carteira tem muito familiário e muita empresa de dividendo de ações. Será que a gente não pode investir pensando nisso mais pra frente? Uhum. Né? Você não precisa de tanta renda agora. Você precisa muito mais de acúmulo. Né? É isso. Não, mas essa é a discussão mesmo, porque assim, se você for parar para pensar, a classe de empresas pagadoras de dividendos, ela é um ótimo filtro para a bolsa, né? Para a excelente. Bolsa Brasil, que é um ambiente muito mais hostil, muito mais volátil, né? É uma Em consequência. termos de negócios. Então Então você acaba fazendo um filtro gigantesco dos negócios ruins. Você vai pegar setor consolidado, empresas que geram caixa, então é muito mais difícil você quebrar um banco, enfim, alguns quebram, mas quebrar um banco no Brasil do que você quebrar uma Se o Banco do empresa de Brasil quebrar, o tecnologia, Brasil por acabou, cara. Entendeu? O Brasil acabou. Então é um ótimo filtro. Então, nesse cenário mais hostil, e geralmente é um cara que também, o cara que vai investir olhando para dividendos, ele é um cara que ele tem mais aversão a risco, né? Então, às vezes faz sentido no caso de... Lá na Acho Nord que vocês faz. não têm... A grande vantagem do dividendo, né? A análise fica mais fácil porque você corta muito caminho olhando para a geração de caixa da empresa via o dividendo, né? Na Nord vocês não têm nenhum tipo de recomendação para empresas fora do país, ou tem? Temos o Tem? Nord Global. Porque o que eu acho que é legal, uma estratégia, que é até o que eu faço, no Brasil eu tenho esse foco em empresas de valor, empresas mais maduras que pagam dividendos. Só que quando eu olho para fora, que você tem, infinitas opções de empresas que estão criando uns negócios que você nem consegue precificar, que nem consegue fazer modelo disso. Como é que você vai fazer um modelo do que a NVIDIA vai ser há 10 anos? É muito difícil. E até recente, todos os analistas, globalmente falando, erraram em 30% a projeção para o semestre da NVIDIA. E a própria NVIDIA falou isso, quem dirá acertar 5 anos. Então, assim, são os negócios que tem tanto crescimento embutido, é tão difícil de você precificar, que às vezes só vale você ter. E você ir comprando, até olhando para eficiência de mercado, toda uma teoria assim, que eu gosto de olhar lá para fora. E é legal nessa visão. E aí você tem outra discussão lá fora, que na verdade você não deveria comprar as ações, você deveria comprar logo os ETFs. Exato, porque é tão eficiente o mercado que não vale você fazer stock picking lá fora. E aí é bom, tem ETF de tudo, tem ETF de biotecnologia, ETF de inteligência artificial, tem ETF de muita coisa, e aí você consegue se expor a essas particularidades que podem vir um crescimento porrada, assim. E você Mas faz sentido, a tua estratégia eu acho que até faz sentido. Eu faço isso meio 50-50, assim. Eu esqueci que você... Lembra? Eu falei pra você aqui no podcast. Que eu tenho, nos meus programas, eu falo do que eu faço no Brasil. Aí, pessoalmente, eu tenho toda essa estratégia lá fora, tal. O que é legal, de novo, visando o crescimento. Criticou quando eu coloquei direcional na carteira, né? Direcional para pagar dividendo não dá, né? Pelo amor de Deus. Tinha um caixa grande. Geralmente é que construtor é mais cíclico, né? Então, geralmente, quando ela tem os projetos ali, entregando os projetos, tem uma geração de caixa para remunerar o acionista. E geralmente essas construtoras, que são construtoras de dono, né? De família, o cara geralmente paga. Querem receber, então tava de olho nesses dividendos. Faz sentido. Isso é legal. Acho que a sua estratégia faz todo sentido e, obviamente, quem sou eu para criticar quem compra dividendo? Cada um faz o que acha melhor, né?
Cada um faz o que fica confortável, né? Exato. Porque, cara, você pode investir muito melhor se você estiver confortável com uma estratégia que, tipo, eu julgue ruim, mas que funcione pra você, Exato. do que tentando se adaptar à minha estratégia que eu tô confortável, mas você não tá, entendeu? Sim. Então, o a longo círculo de prazo fica muito competência, né, melhor. no final do dia. É. Que o Warren Buffett, fala... Mas ninguém só um fica negócio pobre investindo em empresas de dividendo. Ninguém. Agora tem muita mais gente que fica pobre e tentando acertar a isso é próxima verdade. Próxima Petro tag, né? Rio, Não, por a isso Eu próxima ia falar VEG. exatamente isso aí. Você vai comprar ETF, só não compra as ETFs que são as hypadas, né? Compra, tipo, a hypou, caiu, aí compra a hora que caiu. Porque Porque você só entra tipo, na bolha, né? Vou comprar Tipo, maconha. Aí você compra ETF de maconha, tipo, ela despenca. Aí agora deve ser Biotech. inteligência AI, artificial, vou né? comprar AI Despenca. agora. Aí biotecnologia, despenca. isso. Daqui a pouco vai ter de... Nanotecnologia. Todo mundo vai ser imortal lá, aí vai despenca. Biotechs. Mas é isso. Alguns ETFs aí trouxeram vários prejuízos pra galera aí. Vocês querem dar uma última mensagem? Que o nosso tempo tá apertado, mas se vocês quiserem, dar uma mensagem pra galera, que às vezes eu sempre costumo, quando a gente traz os convidados aqui no podcast, que cada um fale, assim, tipo, uma mensagem pra um cara que tá começando agora, que tá vendo todo essa confusão inteira, mas quer entrar na bolsa, quer empreender, quer investir nessas ações. Como que ele pensa, assim, uma dica de vocês? Vou fazer cada um merchan também. Ou né, e o pô? merchan, óbvio, também. Claro. Pode falar um e Vai lá, depois o Bruce, outro. vai lá. Cara, acho que para investir na bolsa, né? Acho que a principal coisa é olhar resultados. A grande maioria das pessoas olha só cotações, né? Não olha nem, não sabe quando se a empresa tem lucro, se tem Exato. dividendo, se não olha nada. E a longo prazo, as cotações vão seguir os resultados. Se a empresa tem um resultado muito forte, tipo o PetroRio, o primeiro semestre foi horrível para ela. Começou a disparar agora no final de junho. Faz sentido que ela dispare? Faz sentido, porque o resultado dela está disparando há muito, muito tempo, só que a ação não segue o resultado em linha reta, né? Ela sobe, cai, aí teve imposto sobre petróleo no começo do ano, aí as empresas caíram e tal, mas o resultado dela continuou lá muito forte. Então, olhar os resultados, que são muito mais resilientes do que o preço das ações, te dá uma confiança muito maior no que você está fazendo. Se você só olhar cotações, você vai panicar, vai fazer igual o cotista do fundo do Peter Lynch, vai panicar e vai vender quando o fundo cai. Exato. Não, eu concordo 100% com o Bruce. Hoje eu fui almoçar com dois caras que são, tipo, meus ídolos, assim, investidores de bolsa há 30, 40, 50 anos, eu acho que já agora 50 anos, né? E eles não falaram do preço de nenhuma ação em nenhum momento. Eles falaram, tipo, quanto que você acha que vai dar de lucro esse negócio? Ele falou, tô achando que vai dar uns 11 bi. Eu falei assim, quanto você acha que vai dar o lucro dessa empresa e tal? Acho que vai dar uns 30 bi. Tipo, era um pouco que o Bruce estava falando, né? Assim, a produção da PetroRio vai para 100. Ele não tá falando, eu acho que vai sair dos 46 que tá agora e vai para 80. Ele tá falando que, tipo, a produção vai continuar crescendo, então, assim, o investidor de bolsa, ele precisa, antes de você investir numa ação, você precisa saber pelo menos algumas 3 ou 4 coisas da empresa que você está investindo, né? Assim, quanto que essa empresa fatura, quanto que ela dá de lucro, qual que é a margem dela, mais ou menos. Se você não estiver fazendo algo mais próximo disso, você está falando só assim, tava 20, foi para 10, agora tá 15, né? Eu vou comprar 15 porque eu acho que tem... Aí provavelmente você vai pro caminho errado, né? Procurar se cercar também de boas informações, né? E por isso que a gente criou a Nord justamente para dar um suporte legal pros assinantes, né? Além de escrever os relatórios semanais ou quinzenais, a gente tem um Telegram lá em várias das séries onde as pessoas todo dia mandam lá mensagem perguntando: a ação subiu hoje muito, por que a gente não vai vender? Ele vai lá e responde por quê. Você viu essa outra ação que todo mundo tá falando? Vou te explicar o porquê que eu não gostaria. Então, assim, é muito louco, porque eu já vi feedback de alguns dos nossos assinantes, o cara fala assim, cara, depois de ter começado a assinar os conteúdos da Nord, isso abriu tanto a minha cabeça do ponto de vista de ser um melhor empresário, de pensar no meu negócio melhor, que eu entendendo como que vocês analisam negócios, né? Então, é uma parada de analisar negócios. Né? Tem que trazer pra realidade, né? Um Vale do Rio Doce e uma padaria é a mesma coisa. É que o pessoal consegue analisar uma padaria, mas olha pra Vale e fala, nossa, travei, não sei. Aí fica olhando a cotação da ação. Fala, cara, esquece a ação, cara. É muito mais fácil. Olha o resultado dela. Aí bota um gráfico Vale com minério, você vê. É a mesma coisa, se você vai numa padaria todo dia porque você gosta do pão, e se tivesse uma plaquinha lá, hoje custa tanto essa padaria, ou amanhã custa tanto. O que vai mudar? Não vai mudar o pão da padaria, não vai mudar nada no curto prazo essas oscilações. Então, às vezes, o pessoal fica preso no ticker e esquece que existe o negócio, o empreendedor. Mas sabe, se você perguntar para a maioria das pessoas, se eu chegasse para você, eu tenho uma padaria que eu gostaria de ter um investidor,
provavelmente as perguntas que você me faria seriam muito mais no detalhe do que as perguntas que as pessoas se próprio fazem na hora de comprar uma ação na bolsa. Exato. Porque é um clique só. Então, assim, Exato. a disciplina, né, ou a diligência que uma pessoa faria antes de investir numa padaria seria muito maior do que elas fazem na hora de Comprar investir as na ações, bolsa. exato. Porque é O só. Peter Lynch fala isso, né? E deveria ser igual, na verdade. Você deveria Deveria fazer. ser mais. Deveria ser mais. Você deveria analisar Tem mais mais informação. uma Vale do que uma padaria. E as pessoas acabam analisando menos. Porque as informações estão todas lá, são Exato. públicas. Exato. Agora as pessoas preferem cortar caminho, né? É. Cortar caminho do jeito errado. Né? Isso é verdade. O Peter Lynch fala exatamente isso. As pessoas gastam muito mais tempo analisando uma torradeira para comprar, que custa, sei lá, 50, do que analisando para comprar os investimentos do patrimônio da família deles. Exato. É. Foda. É um negócio Foda. inacreditável. Mas assim, basicamente a gente montou a Nord por isso, né? A gente aprendeu a investir, a gente acha que faz um bom trabalho, a gente faz pra gente, a gente faz pra tio, amigo, colega, vizinho, papagaio e cada vez mais pessoas próximas e também pessoas de longe, né? Que a gente capta em rede social e tal. E a ideia é essa, a ideia é continuar essa... Maravilha. Esse ecossistema aí. Né? A Breia adora ecossistema. A gente brinca justamente sobre isso. Quem que vai falar o ecossistema primeiro? Eu nunca sou eu. Ecossistema, patinete, Faria Patinete, Lima. eu trabalhei nos O Bruno patinetes. trabalhou em empresa de Ajudei a patinete. fundar a primeira empresa de patinete daqui, sabia? Caramba. Gerava Chamava caixa. Ride, depois... Gerava nada. Cadê a Chamava empresa? nossos patinetes. Qual que era? Chamava Ride, depois virou Green, a mexicana, Ah, verdinha, Green, e depois Green. virou Grow, Green. né, com a Yellow. Pô, era Junto. legal demais. Foi uma Pô, maluquice. sacanagem. Era muito legal. Pô. Era muito Sacanagem, faz falta aqui na Faria legal. Lima. O que Faz muita aconteceu com a empresa? Eu tenho, Valeu. comprei um. Tá. Faliu, mas não foi por culpa minha. Faliu, mas não foi culpa minha. Tentei fazer de tudo. Não, o nego pegava o patinete e jogava, tipo... Pô, Roubava. É, se eu te adorei. contar as Patinete histórias lá na raia da aqui, USP, outro um dia a gente marca outro podcast só pra falar disso, porque é cada história, cara, é impressionante. Deve ter umas muito boas. Bruce, Breia, obrigado pela presença Obrigado, de vocês. pessoal. Voltem Obrigado a mais vocês. vezes, quando a gente tiver mais tempo pra continuar falando. Prazer Acho que enorme. tem como falar muita coisa aqui e fica aberto aqui o convite. Nem falamos muito de ações, né? Acabamos falando de ações, depois PetroRio, vamos falar... falando PetroRio, mas tudo Só bem. de PetroRio. Então parte. tem que vir uma próxima vez aqui. Boa. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Tamo junto, forte abraço. Valeu. Foi. Pessoal, saíram 3 episódios tudo sobre ações esse final de semana. Primeiro deles, eu mostrei pra vocês o porquê que eu gosto de Klabin. A gente não tem recomendação oficial aqui na Genial, mas eu gosto bastante e fiz o vídeo. Depois eu fiz um compilado do setor bancário, quais são as empresas que a gente tem recomendação de compra aqui na Genial. E por último, fiz um vídeo mais educativo te mostrando a diferença do preço teto das ações pro preço-alvo. Passe lá e assista.